CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. CBN Campo Grande Política. 9h16 na capital. Como nós anunciamos, estamos recebendo aqui na Rádio que Toca a Notícia o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os amigos e amigas que nos ouvem. Quero também cumprimentar a sua equipe, o Jusilei, o Luiz, o Estevão Congro, que é o diretor da Rádio CBN, e o nosso querido Paulinho. Então, um grande abraço a todos vocês, estou à disposição. Deputado, o senhor é presidente da comissão que vai reformar o Código do Processo Penal. O senhor também tem forte atuação jurídica, como sempre, lá no Congresso Nacional. É presidente da comissão que vai modernizar esse código. Quais são as sugestões que o senhor teria, ou está apresentando, ou vem avaliando, com relação a essa atualização do nosso código? Que é de 1941. Exatamente. Eu ia começar por essa questão da intempestividade, né? É muito anacrônico o nosso código. Parece-me que a televisão chegou ao Brasil depois de 1941. Então, nós não temos, na realidade, um código de processo penal que esteja em sintonia com as exigências da atualidade. O que é um código de processo penal? É quando um cidadão é acusado da prática de um crime, ele é processado, não é? Criminalmente. Então, ele tem que ir ao fórum, às vezes ele é preso, ele tem que contratar advogado, ele vai à defensoria pública. Todos esses detalhes sobre o processo são disciplinados pelo Código de Processo Penal. Então, é importante que nós modernizemos o Código de Processo Penal, não só para as pessoas que sejam acusadas de crimes, mas para a própria sociedade ter uma justiça penal mais efetiva, menos lenta e que, na realidade, tenha sintonia com a Constituição Federal, entende? Então, esse é um trabalho que nós estamos levando a efeito na Câmara dos Deputados. É o segundo código que nós presidimos. O primeiro já foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, que é o Código de Processo Civil. E eu creio, Otávio, que até o final do ano nós já tenhamos um Código de Processo Penal votado na Câmara dos Deputados. O que é que o senhor pode adiantar? O que é que o senhor pode dizer para a gente? Olha, isso aqui foi excluído, não vale mais, a gente propôs isso. O que tem de novidade nesse código que a gente poderia, pelo menos, já ir tomando conhecimento ou se habituando com isso? Primeiro, nós sabemos hoje que existe muita prática de crimes pela internet, não é? Sim. 1941... Os cybercrimes. Os cybercrimes, exatamente. Em 1941 nós não tínhamos sequer televisão, imagine, então, supor internet naquela época. Agora nós temos, então, os cybercriminosos. Então é preciso ter uma disciplina legal, uma regulamentação normativa sobre como processar e como averiguar, como investigar estes crimes praticados pelo meio cibernético, não é? Isso é uma novidade. Outra novidade é a criação de uma instituição chamada Juiz das Garantias. O que significa isso? Quando o cidadão ele é investigado, às vezes ocorre da polícia ou do Ministério Público cometer excessos, abusos mesmo, não é? Nós sabemos que existem. E muito difícil um juiz que vai julgar o processo, ele também fiscalizar a parte do inquérito. Agora, com o novo Código de Processo Penal, nós teremos o Juiz das Garantias. Qual é a função dele? Ele vai garantir a aplicação da lei nos casos de investigação criminal em relação a fatos, tá certo? Então, ele não vai deixar haver abusos, excessos de ilegalidade, ele estará lá contendo os ímpetos investigatórios para garantir também os direitos do cidadão. Isso é importante, é um grande avanço, porque é prestigiado por códigos, inclusive, da Europa, tá certo? Outra questão, nós precisamos de um Código de Processo Penal que agilize o processo, mas que também não diminua o direito à defesa, porque você sabe que existem muitas pessoas hoje que estão presas
por conta de processos mal feitos, e elas podem até ser culpadas de um crime, mas elas foram condenadas por crimes mais graves e não deveriam estar presas. Então, tudo isso nós vamos tentar combater para que a sociedade tenha, então, qual é o processo penal justo. Tem alguma previsão de quando é que essa votação pode ocorrer? No dia 27 de novembro, se não houver nenhuma alteração no cronograma, votaremos o relatório na Câmara dos Deputados, na comissão. E em dezembro, se o presidente Rodrigo Maia pautar, nós entendemos que ele tem essa boa vontade, porque é um prestígio uma legislatura que aprova um código, sabe, Otávio Neto? Código é uma coisa muito séria. Você vê, esse é de 1941. Então, eu penso que em dezembro o plenário votará. Deputado, o senhor também está no grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quando é que esse trabalho vai entregar o pacote anticrime para votação? As propostas que foram apresentadas pelo ministro vão ser modificadas? Estão sendo? Como é que o senhor... Eu penso que em 15 dias o grupo de trabalho já entregará ao presidente Rodrigo Maia o resultado das nossas atividades. Evidentemente que quando o ministro Sérgio Moro foi à Câmara dos Deputados e entregou o projeto que ele elaborou, ele já sabia que a Câmara dos Deputados iria aperfeiçoar o projeto. É importante o projeto, deputado? É importante para conter a criminalidade organizada. Tem avanços o projeto, é preciso deixar claro isso, mas tem algumas, digamos assim, incongruências, incoerências que a Câmara está aos poucos aperfeiçoando para fazer com que a finalidade do trabalho do ministro Sérgio Moro seja atingida. Muito bem. Eu queria falar com o senhor também sobre a lei Nice da Silveira. Ela estimula boas práticas em saúde mental. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. Veja bem, o problema do suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Tá certo? 40 segundos. A cada 40 segundos. Eu não sei quanto tempo eu já falei aqui. Você já pode contabilizar quantas pessoas praticaram o autoextermínio, por inúmeras razões. Não é? No Brasil, é a segunda causa de morte entre os jovens, de 15 a 29 anos. Segunda causa. Nós estamos vivendo uma sociedade que, eu posso dizer, para muitas pessoas é difícil viver. É difícil. É uma sociedade muito competitiva, uma sociedade que pressiona a pessoa a vencer, é uma sociedade que exige que a pessoa, às vezes, seja o que ela não tem vontade de ser, tá certo? E é, na realidade, uma causa que eu posso dizer a você que muitas vezes é escondida. Ela é colocada debaixo do tapete porque muitos veem o suicídio como um tabu, tá certo? Então, o que eu estou procurando fazer na Câmara dos Deputados? Eu estou procurando tirar o tapete e mostrar essa questão abertamente. Você sabe que até policiais, né? São muitos policiais que cometem o autoextermínio. Recentemente nós tivemos aqui o tenente-coronel Figueiredo, às vezes que eu o encontrava sempre sorridente, sempre agradável, parecia um homem aberto para a vida, com vontade de viver, deu um tiro na cabeça. Quer dizer, então nós precisamos enfrentar essa questão. Como? Eu apresentei um projeto, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, é lei, certo? Estimulando a prática de programas de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. A primeira premiação já vai se realizar agora no mês de outubro, ou no final do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que trata desta questão. E, segundo, nós precisamos criar mecanismos mais fortes para a prevenção, né, do suicídio. Porque aquele escritor Augusto Cury, ele disse uma coisa muito importante. Quando a pessoa comete o suicídio, ela não quer matar a vida. Ela quer matar a dor que ela sente. É a dor que persegue, que está instalada no seu espírito, que ela quer fazer desaparecer. Como a dor é tão forte, ele mata a vida para poder matar a dor. Então, realmente, nós temos que enfrentar essa questão, porque nós queremos as pessoas com vontade de viver. Deputado federal Fábio Tradi, conversando com a CBN, são 9 horas e 25 minutos. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. A gente volta a conversar com o deputado federal Fábio Tradi. Deputado, a lei de abuso de autoridade, como é que o senhor avalia essa lei? Como é que estão os trâmites lá no Congresso? As autoridades públicas que cometem ilegalidades, abusos, devem se preocupar, sim,
com este projeto, porque ele objetiva justamente controlar a atividade das autoridades. Polêmica essa lei, né? Ela é polêmica, mas ela não pode ser interpretada como um estímulo à criminalidade. Não. Todas as autoridades devem se submeter à lei. Então eu vou dar um exemplo para você aqui. Imagine um delegado, você sabe que o delegado ele tem o prazo de 24 horas para comunicar ao juiz da prisão em flagrante de alguém. Imagine um delegado que seja amante da esposa do preso. E para ficar com a esposa do preso, não comunica 24 horas, deixa 3 dias lá e depois comunica. Hoje, se isso ficar averiguado, a prática de infração, a pena é mínima. Com o projeto de abuso de autoridade, vai ter uma pena condizente com a gravidade disso. Outra questão, juiz que determina busca e apreensão contra a lei. Não é? Absolutamente desnecessário. Hoje nada acontece. Com o projeto abuso de autoridade, isso vai evidentemente ser punido. Então o que está acontecendo na realidade em termos de debate público? Algumas pessoas desvirtuam a finalidade do projeto, dizendo que quem vai sair beneficiado com isso é a bandidagem. Nada a ver. Quem vai ser beneficiado com isso é a sociedade. Por quê? Porque qualquer um de nós, um dia, podemos ser investigados. Isso tudo bem, é tranquilo. Mas a investigação tem que estar subordinada à lei, porque caso contrário nós vamos permitir que as autoridades pratiquem ilegalidades, sacrificando direitos e violando, evidentemente, aquilo que nós não queremos, que é o direito de todas as pessoas serem com dignidade tratadas pela Constituição Federal. Deputado Fábio Tradi, para a gente encerrar esse bate-papo nosso aqui nessa manhã de segunda-feira, como é que o senhor avalia as falas do presidente Jair Bolsonaro? A gente tem acompanhado até com certa preocupação. Como é que vocês acordam de manhã cedo lá no Congresso e ficam esperando a declaração do dia? Em que isso tem prejudicado o país? Ele está dialogando, quando ele pratica essa incontinência verbal, com os 25% a 30% de bolsonaristas radicais, que são aqueles que, independentemente dos seus erros, estarão sempre com ele. Já vejo claramente que, em relação aos outros 70%, o presidente Jair Bolsonaro não mais se preocupa em manter uma sintonia, digamos assim, de agenda política. Eu penso que são declarações, muitas vezes, desnecessárias, que causam prejuízo econômico ao país e incidentes diplomáticos que podem ser irreversíveis. Quer dizer, absolutamente desnecessário falar que a mulher de um chefe de Estado é feia. Quer dizer, isso, para que isso? Entende? Isso não cabe na voz de um chefe de Estado. É absolutamente desnecessário brigar com Angela Merkel, da Alemanha, dizer que a Alemanha tem que reflorestar. Essas discussões pequenas que o presidente estava acostumado a fazer quando estava na campanha, agora não é mais, entendeu? Não tem mais lugar. Parar, né? Ele é um chefe de Estado. Então, quando ele fala, ele está falando também, por exemplo, pelos esquerdopatas. Ele está falando, porque ele é chefe de Estado do Brasil. Os esquerdopatas, os bolsominions, os de centro-direita, centro-esquerda, todos estão abrigados sob sua autoridade. Então ele tem que manter uma certa liturgia. Alguns eu vejo no Twitter dizendo assim: eu prefiro um presidente que fale desta forma do que alguém que fale empolado e seja corrupto. Ora, não é possível alguém falar de uma forma correta e decente e não ser corrupto? É isso que nós precisamos no Brasil. Deputado Fábio Tradi, obrigado por ter vindo falar com a CBN. Eu que agradeço, um grande abraço a todos os ouvintes e a todos vocês. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.